Fala, torcida Alviverde. Seja muito bem-vindo ao canal Nação Alviverde, o seu espaço oficial para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso gigante Palmeiras. Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que eu vou te contar agora pode mudar completamente o rumo do nosso Verdão. O assunto de hoje está dando o que falar nos bastidores da academia de futebol e tem deixado muita gente de cabelo em pé. É algo que envolve cifras altíssimas, clubes milionários da Europa e uma joia que o Palmeiras não quer perder de jeito nenhum. Agora, imagine só, um garoto revelado nas categorias de base do Palmeiras, com apenas 19 anos, já despertando o interesse de potências do futebol europeu. E não é qualquer proposta. Estamos falando de valores que ultrapassam os 93 milhões de reais. Sim, você não ouviu errado. Uma verdadeira fortuna. O nome dele? Luigi. Uma das promessas mais comentadas da nova geração alviverde. Mas o que está por trás dessa história é o que realmente chama a atenção. E você vai entender tudo isso nos próximos minutos. Para começo de conversa, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o Zenit, da Rússia, estão travando uma verdadeira disputa nos bastidores pelo jovem atacante. Segundo o jornalista Jorge Nicola, ambos os clubes europeus enviaram sondagens oficiais ao Palmeiras, propondo exatamente o mesmo valor. 15 milhões de euros, o que dá cerca de 93 milhões de reais na cotação atual. Isso mesmo, dois gigantes da Europa Oriental tentando arrancar do Verdão uma de suas maiores promessas. E é claro que essa movimentação não passou despercebida dentro da academia. A diretoria do Palmeiras, que acompanha de perto cada passo de Luigi desde os tempos do Sub-17, já esperava que, mais cedo ou mais tarde, as propostas começassem a aparecer. Afinal, o garoto brilhou com a camisa da seleção brasileira no Mundial Sub-20, disputado no Chile, e mostrou um futebol maduro, técnico e decisivo. Mas calma, o Verdão não vai abrir mão tão fácil. Pelo contrário, o clube já deixou claro que quer muito mais para liberar a joia. Luigi tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029 e uma multa rescisória astronômica de 80 milhões de euros, o equivalente a 497 milhões de reais. É um valor que praticamente inviabiliza qualquer tentativa de compra sem uma negociação longa e complexa. E o que isso significa? Significa que o Palmeiras está jogando alto, confiante no potencial do jogador e no projeto de valorização das suas categorias de base. A diretoria sabe que, nos últimos anos, os garotos formados na academia viraram uma mina de ouro. Casos como Endrick, Estevão, Luiz Guilherme e tantos outros provaram que o clube sabe fazer dinheiro com talento. Mas tem mais. Nos bastidores, há quem diga que Leila Pereira e Anderson Barros enxergam em Luigi um dos nomes que podem, em breve, assumir o protagonismo do ataque alviverde. Ele já vem treinando com o elenco principal desde o começo da temporada. Mas a comissão técnica tem sido cautelosa, querendo lançá-lo no momento certo, sem queimar etapas. E isso pode ser justamente o ponto-chave que os clubes europeus estão tentando aproveitar. O fato de o garoto ainda não ter uma sequência como titular. Só que o Palmeiras é esperto. A diretoria sabe que cada jogo, cada minuto em campo, pode aumentar o valor de mercado do jogador. E é por isso que o clube não quer vender agora. O plano, segundo pessoas próximas à diretoria, é segurar Luigi pelo menos até o meio de 2026, quando ele já deverá estar consolidado no time principal. E aí sim, quem quiser levá-lo terá que abrir o cofre de verdade. Enquanto isso, o interesse internacional só cresce. Além de Shakhtar Zenit, Borussia Dortmund, da Alemanha, e Neom SC, da Arábia Saudita, também já manifestaram interesse. Todos fizeram consultas e até chegaram a sinalizar propostas, mas o Palmeiras recusou prontamente. A ideia é manter o garoto por mais tempo, não apenas pelo retorno técnico, mas também pelo valor simbólico. Mostrar que o Verdão não é mais um clube vendedor a qualquer preço, e sim uma potência capaz de dizer não ao dinheiro europeu. E isso, meus amigos, mexe com os bastidores. Internamente, o staff de Luigi vê com bons olhos o interesse europeu, mas entende que ficar no Palmeiras por mais uma ou duas temporadas pode ser o melhor caminho para o crescimento do jogador. O técnico Abel Ferreira também tem elogiado o garoto, dizendo que ele tem instinto de gol e maturidade tática acima da média para a idade. Agora, o ponto mais curioso dessa história. Há informações de que um dos clubes interessados estaria disposto a incluir bônus por metas e percentual de revenda que poderiam elevar o valor total da negociação para mais de 120 milhões de reais. Mesmo assim, o Verdão segue firme. Nada feito.
A resposta é sempre a mesma. Não está à venda neste momento. E o torcedor, claro, enlouqueceu nas redes sociais. Enquanto alguns pedem que o clube venda e reinvista em reforços imediatos, outros defendem a permanência do jovem a qualquer custo. A verdade é que Luigi pode ser o próximo grande nome a sair da base e brilhar com a camisa do profissional. E, quem sabe, o próximo a render cifras bilionárias como Endrick. Mas e aí? Será que o Palmeiras vai resistir à tentação? Será que Leila Pereira vai segurar a pressão e manter o garoto no elenco até ele estourar de vez? Ou será que os europeus vão voltar com uma proposta ainda mais indecente, capaz de balançar até os mais fiéis defensores do projeto da base? Essas perguntas estão dominando as conversas nos corredores da academia e também nas arquibancadas. O que dá para afirmar com certeza é que o Palmeiras vive um novo momento. Agora, não é mais o time que perde talentos para a Europa, é o clube que escolhe quando e como vai vendê-los. Então, torcedor alviverde, o que você acha dessa história? O Verdão deve segurar Luigi ou vender agora por 93 milhões de reais. Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a sua participação é muito importante pra gente. Agora, respira fundo e se prepara, porque o que está acontecendo nos bastidores do Real Madrid e que envolve diretamente Endrick, o garoto de ouro do Palmeiras, está deixando muita gente em choque. É uma daquelas histórias que ninguém esperava ouvir tão cedo. Depois de meses de expectativa, de ansiedade e de promessas de um futuro brilhante, o cenário parece ter virado de cabeça para baixo. Nos bastidores do clube espanhol, o clima é de incerteza. Endrick, que chegou cercado de holofotes, ainda não conseguiu o espaço que todo mundo imaginava. O torcedor merengue esperava ver o jovem brasileiro brilhar, mas a realidade é que ele sequer tem saído do banco de reservas. E, para piorar, um dos maiores ídolos da história do Real Madrid acaba de soltar uma declaração bombástica que deixou os torcedores europeus e brasileiros completamente sem reação. O ex-meia Guti, um dos jogadores mais respeitados que já vestiram a camisa do Real Madrid, deu uma entrevista à DAS e foi direto ao ponto. Sem rodeios, ele afirmou que o melhor que Endrick poderia fazer é deixar o Real Madrid imediatamente. Isso mesmo. Segundo ele, continuar sem jogar pode ser um erro irreversível na carreira do atacante. E as palavras de Guti foram fortes. Ele disse o seguinte: se ele não tiver oportunidades até dezembro, acho que a melhor opção é sair para continuar se desenvolvendo. Para um jogador jovem, e conversamos muito sobre isso com Arda Güler quando ele não estava jogando, o melhor é ter tempo de jogo. Essas frases caíram como uma bomba em Madrid. Dentro do clube, muita gente começa a questionar se a decisão de segurar Endrick no elenco foi realmente acertada. Afinal, o jovem de apenas 18 anos foi contratado como uma promessa de futuro, mas parece estar preso em um ciclo onde o talento não tem espaço para florescer. O treinador Xabi Alonso, que chegou com moral após o trabalho brilhante no Bayer Leverkusen, ainda não encontrou o momento ideal para colocar Endrick em campo. Apesar de brasileiro já ter se recuperado completamente de uma lesão e ter sido relacionado para 5 jogos consecutivos, ele ainda não recebeu sequer um minuto de oportunidade. E é aí que surge o grande dilema. O que fazer agora? Permanecer em um clube onde o treinador ainda não demonstrou total confiança? Ou buscar uma nova equipe, onde ele possa jogar, marcar gols e se desenvolver da forma que o mundo inteiro espera? Segundo informações vindas da Europa, 2 clubes já demonstraram interesse imediato em contar com o craque caso o Real Madrid aceite emprestá-lo: o Olympique de Marselha, da França, e o West Ham, da Inglaterra. Ambos estariam dispostos a abrir as portas para o atacante com a promessa de colocá-lo como protagonista absoluto. E não é difícil entender o motivo. Endrick ainda é um dos nomes mais valorizados da nova geração do futebol mundial. Um garoto que conquistou tudo o que podia no Brasil antes de completar a maioridade. Campeão, decisivo, símbolo da nova safra do futebol nacional. Mas agora, a joia do Verdão vive o momento mais decisivo da carreira. O conselho de Guti ecoou como um aviso: ou ele joga, ou pode se apagar. E isso é o que mais preocupa o Palmeiras. Nos bastidores, fontes ligadas à diretoria alviverde afirmam que há um sentimento de apreensão em relação à situação de Endrick. O clube paulista, que detém percentual em futuras negociações, acompanha de perto cada passo do atacante. Afinal, quanto mais ele joga e brilha, mais seu valor cresce. Mas se ele continuar no banco, o risco é enorme. A confiança, o ritmo de jogo, o desenvolvimento físico e técnico. Tudo isso pode ser comprometido. E o torcedor do Palmeiras, claro,
Observa tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho por ver o garoto vestindo a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Preocupação por perceber que o sonho pode estar se transformando em um pesadelo silencioso. O fato é que Guti não é o único a pensar assim. Outros ex-jogadores do Real Madrid também vêm defendendo a ideia de que o clube precisa emprestar Endrick para que ele possa ganhar experiência. Eles acreditam que o brasileiro ainda precisa passar por uma fase de adaptação, e que colocá-lo em campo, mesmo em um time menor da Europa, seria essencial para sua evolução. Agora, imagine só o impacto que isso teria se acontecer. Um empréstimo de Endrick logo após sua chegada ao Real Madrid seria um dos movimentos mais comentados do futebol mundial. Uma reviravolta que ninguém esperava, especialmente depois do investimento pesado feito pelo clube espanhol e da expectativa criada em torno do garoto que encantou o Brasil e foi chamado de novo fenômeno. Nos bastidores, a imprensa europeia já começa a tratar o assunto como inevitável caso o atacante continue sem espaço até o final do ano. E o curioso é que, mesmo sem jogar, o nome de Endrick continua sendo notícia. A cada treino, a cada convocação, a cada aparição no banco, os jornalistas se perguntam: quando ele vai estrear? A verdade é que o futebol é imprevisível. As coisas podem mudar de uma hora para outra. Uma lesão de companheiro, uma oportunidade no momento certo, um gol salvador, e tudo muda. Mas enquanto isso não acontece, a pressão só aumenta. E é nesse ponto que a declaração de Guti ganha ainda mais peso. Quando uma lenda do Real Madrid diz publicamente que a melhor opção para um jogador é sair, é porque a situação chegou a um ponto crítico. E o que vem pela frente pode definir o futuro de Endrick. E, de certa forma, também o orgulho do torcedor palmeirense que o viu nascer para o futebol. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Endrick deve insistir e esperar sua chance no Real Madrid. Ou deveria aceitar o conselho de Guti e buscar um empréstimo para jogar e evoluir? Deixe a sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre o futuro dessa joia que orgulhou tanto o nosso Palmeiras. Antes de encerrar, não se esqueça. Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, porque aqui você sempre vai ficar por dentro das maiores bombas, dos bastidores e das histórias mais impactantes do Verdão. Até o próximo vídeo. E avante, Palmeiras!